Fala meu povo, tudo certo? Vamos lá, estou aqui para mais uma videoaula, tá certo? E no dia de hoje nós iremos discutir a questão das polaridades de moléculas e das interações intermoleculares. Temas que são bastante presentes, principalmente a interação intermolecular se mostra um tópico bastante presente nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o nosso Enem. Tá? Então vamos discutir um pouco sobre esses dois temas na videoaula de hoje. Vamos dar uma pincelada, vamos observar alguns aspectos iniciais relativos a esses dois temas, tá bom? Vamos lá. Vamos começar nos perguntando, né? Afinal, a molécula ela é polar ou apolar? O que danado é isso? Veja, essa temática da polaridade é um assunto que a gente precisa discutir antes de adentrarmos na questão das interações intermoleculares. O que vem a ser uma molécula polar? O que vem a ser uma molécula apolar? Vamos para a definição que está aqui na tela. Moléculas apolares, tá? Aqui moléculas apolares, são aquelas que apresentam momento de dipolo igual a zero, como você pode ver aqui na formulação. Já as moléculas ditas polares são aquelas que apresentam momento de dipolo diferente de zero. E para a gente entender e compreender um pouco melhor o que seria esse momento de dipolo, a gente vai fazer uso de algumas ferramentas que são comuns na física, que é a ideia de vetor, tá certo? Então vamos tentar representar esse momento de dipolo em uma forma de vetor. Pode estar um pouco confuso ainda fora de sua cabeça, tá meio louco, digamos assim, né? Mas vamos aos exemplos e vamos aplicar a definição que a gente viu agora do que é molécula polar e apolar, para poder desmistificar um pouco essa dúvida que pode estar pairando sobre sua cabeça, essas interrogações que estão aí, vamos buscar eliminá-las através dos exemplos. Vê só, vamos discutir três moléculas a priori: o gás oxigênio, o gás cloro e o ácido clorídrico HCl. Tá? Para a gente poder fazer um entendimento da polaridade, tá certo? A gente tem que ter como arcabouço teórico a geometria molecular, que já foi assunto visto em aulas passadas. Então a gente precisa saber montar a estrutura, tá? A fórmula estrutural da molécula, a geometria dela, precisamos entender a geometria para poder fazer essas considerações acerca de polaridade. Como assim? Como é que vamos chegar lá? Veja, um ponto que é extremamente importante dentro do estudo da polaridade de moléculas é a gente ter muito bem registrado o que seria eletronegatividade. A gente não pode perder isso de vista, tá? A eletronegatividade é conceito necessário para a gente entender a polaridade, tá certo? Não só o que vem a ser a eletronegatividade, como é importante a gente estar afiado naquela fila de eletronegatividade que a gente conhece, de quais elementos são mais ou menos eletronegativos, tá? E por que isso? Porque se você lembrar, a eletronegatividade ela está associada, de certa forma, à força com a qual uma espécie, um átomo, tá certo? Ele atrai elétrons para si. E essa força de atração gera distorções nas ligações, e essas distorções geram os polos, que vão dizer se a molécula é polar ou apolar. Como assim, professor? Veja só. Vamos para o primeiro caso aqui, ó, o caso do O2. Está aqui representada a molécula do O2. Vamos lá, se a gente for comparar, qual dos dois átomos é mais eletronegativo? Ora, eu estou tratando com a mesma espécie, com o mesmo átomo de oxigênio. Então não vai haver diferença de eletronegatividade aí, tá certo? E se não há diferença de eletronegatividade, o momento de dipolo aqui, ele é igual a zero e, consequentemente, a molécula ela é, apolar. Se o momento de dipolo é igual a zero, eu vou riscar aqui só para você não confundir com oxigênio, essa molécula ela é apolar, tá? Quando você chegar para o cloro, você vai ter o mesmo caso. Quem é mais eletronegativo? Ora, dois átomos de cloro, é de se esperar que a eletronegatividade deles é o quê? É a mesma, é do mesmo átomo, do mesmo elemento químico que eu estou falando. Então, você vai ter um momento de dipolo aqui, que é igual a zero. Essa molécula também é apolar, tá bom? Mas vamos para o caso, por exemplo, do ácido
clorídrico do HCl que está representado aqui no canto. Hidrogênio e cloro. Se você consultar uma tabela de eletronegatividade, você vai perceber que o cloro é mais eletronegativo do hidrogênio. Então a gente vai dizer que ele distorce a ligação, digamos assim, tá? Ou seja, ele puxa para si com mais força os elétrons daquela ligação. Como ele puxa os elétrons com mais força, tá certo? O que é que eu quero dizer com isso? Se a gente fosse montar uma escala temporal, os elétrons eles estariam mais tempo, mais atraídos ao átomo de cloro do que ao átomo de hidrogênio. E como os elétrons têm carga negativa, eu vou dizer que o cloro ele vai ter uma carga parcial negativa, porque se os elétrons, digamos assim, são mais atraídos por ele, puxa mais para si, ele, entre aspas, tem um acúmulo um pouco maior de elétrons da ligação em relação ao hidrogênio. Como os elétrons são negativos, carga parcial negativa no cloro. Consequentemente, o hidrogênio ele tem carga parcial positiva. E são essas cargas parciais que a gente vai chamar de polos. Essa atração aqui é o que vai representar o nosso vetor de momento de dipolo. E ele aqui vai ter um valor. Você sabe, você já estudou vetores, sabe muito bem, né, que esse vetor aqui ele tem módulo, direção e sentido, ele vai ter um módulo, ele vai ter um valor, e esse valor ele obrigatoriamente vai ser diferente de zero. E se ele é diferente de zero, você tem uma molécula que é dita polar. Beleza? Tranquilo até aí? Então, a partir disso, a gente vai começar a entender, a buscar determinar se as moléculas são apolares ou apolares, tá? Polar ou apolar. Algumas dicasinhas que eu vou te dar. Em geral, quando você tem moléculas formadas por um único elemento químico, essas moléculas são apolares em sua maior parte dos casos. Mas existe uma exceção aí que eu gostaria de destacar para você, que é o caso do ozônio. O ozônio O3. Ele é formado única e exclusivamente por átomos de oxigênio, mas o ozônio ele é levemente polar por causa de sua geometria, tá? Então o ozônio ele é levemente polar, só para você não achar que todo mundo, só tem um elemento químico, ele é apolar com certeza. Não, atenção aí, por exemplo, ao caso do ozônio. Uma segunda dica que eu quero te dar é a seguinte: moléculas que são formadas por apenas dois átomos, biatômicas, tá certo? Você tem uma regra geral que é a seguinte: se é o mesmo elemento químico, essa molécula é apolar. São átomos do mesmo elemento. Como assim? Oxigênio, O2, gás oxigênio. Átomos do mesmo elemento químico, apolar. Cloro, Cl2. Ora, elementos químicos, átomos do mesmo elemento químico. Mais uma vez, apolar. Quando você chega no ácido clorídrico, HCl, é uma molécula biatômica, mas você tem átomos de elementos químicos diferentes, eletronegatividades distintas. Isso gera um momento de dipolo diferente de zero, consequentemente, essa molécula ela é polar. Massa? Vamos seguir aí com outros exemplos, tá? Agora vamos tratar de CO2, BF3, H2O e CH4, tá certo? Vamos tratar um pouquinho de cada um, começando pelo gás carbônico CO2. Nessa representação que a gente tem aqui, lembre, esses tracinhos aqui do oxigênio são pares de elétrons isolados. Então vamos lá, vamos tentar entender o que é que acontece. Entre carbono e oxigênio, se você for comparar lá, procure uma tabelinha de eletronegatividade, tá? Caso você não lembre daquela fila de eletronegatividade. Veja, se você for comparar carbono e oxigênio, a espécie mais eletronegativa é o oxigênio. Então, ele atrai para si a ligação com mais intensidade. Beleza? Mas a mesma coisa acontece em relação ao outro oxigênio da molécula, tá? Você tem dois átomos de oxigênio em cada extremidade e eles puxam para si os elétrons das ligações duplas com o carbono com mais intensidade. Mas se você está falando do elemento oxigênio, tá certo? Você considera então a mesma eletronegatividade para esses dois lados. A gente vai dizer, vou aqui identificar como V1 e V2. O vetor 1 e o vetor 2, eles vão ter a mesma força, o mesmo módulo, a mesma intensidade, tá certo? Eles só vão estar com sentidos opostos e nesse caso, como você lembra de vetores,
quando isso acontece, que você tem a mesma direção, o mesmo módulo, mas os sentidos são contrários, os vetores se anulam. É como se V1 cancelasse V2, entende? E aí, nesse caso, o que é que nós temos? Nós temos um momento de dipolo igual a zero e, consequentemente, a molécula ela é apolar. Show? Vamos continuar. BF3. E agora? O que é que a gente vai chegar aí em relação ao BF3? Olha, quando você for analisar, você vai ver que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então é óbvio que nessas ligações, nos eixos dessas ligações, o flúor atrai mais fortemente para si essas ligações, tá certo? E aí, essa molécula ela é planar, ela é no plano, daí você vai ter um flúor aí gerando um vetor para cada lado em relação à sua atração quanto aos elétrons. Show de bola até aí? Aí veja só, o que eu vou fazer? Esse vetor que eu vou aqui denominar de V1 e esse vetor que eu vou chamar de V2, eu vou fazer uma soma com eles, tá? Regra do paralelogramo aqui, e eu vou ter um vetor soma que eu vou chamar de vetor S aqui, tá? O que acontece? Esse vetor S ele vai ter a mesma intensidade, tá? Desse vetor 3 aqui para baixo. Quando a gente fizer a soma desses vetores, nós teremos uma soma que o resultado é zero. Quando a soma desses vetores aí de momento dipolo dão zero, o momento dipolo total é igual a zero, você tem uma molécula que ela é dita apolar. Beleza isso? Tá tudo no plano. Essa é uma molécula planar. Você vai ter um flúor aí puxando para cada lado e essa atração aí dos elétrons por parte desses flúores vão ser canceladas. Então você tem nesse caso também a molécula apolar. Massa? Vamos aqui agora para o caso da água, H2O. Vamos fazer o mesmo raciocínio. Oxigênio e hidrogênio. O oxigênio é mais eletronegativo, então ele puxa as ligações, os elétrons da ligação com mais intensidade. Esses dois vetores, também por regra do paralelogramo, a gente teria um vetor resultante nesse sentido, tá certo? Como o vetor soma é diferente, o vetor momento dipolo é diferente de zero, você vai ter uma molécula que é dita polar. Beleza? Tranquilo? Olha. E agora vamos para esse quarto caso aqui, que é o CH4, o metano. Aqui eu já tenho uma representação tridimensional, a gente ainda não adentrou no estudo da química orgânica, mas só para deixar claro, a representação aqui dessa ligação achurada, esse triângulo aqui todo preenchido, é uma ligação que se dá para fora do plano, e esse tracejado aqui é uma ligação que se dá para dentro do plano, para trás do plano. A gente vai montar os vetores aí, tá? O carbono, evidentemente, ele é um pouco mais eletronegativo que o hidrogênio, tá? Então, de maneira geral, você pode dizer que ele atrai para si os elétrons da ligação. E aí, quando você pegar esses 4 vetores e for organizá-los, você vai ter um vetor resultante para cá, e esses 2 outros vetores vão gerar um segundo vetor resultante, que vai ter módulo igual ao primeiro, tá? Afinal de contas, o carbono está aí atraindo elétrons de ligação com o hidrogênio. Eles vão ter a mesma direção, mas os sentidos serão opostos. Então, um vai anular o outro. E isso vai gerar uma molécula apolar, porque o momento de dipolo vai ser igual a zero. De maneira geral, é assim que a gente vai estabelecer se uma molécula é polar ou apolar, tá certo? A gente olha através da eletronegatividade, quem é que puxa os elétrons com mais força, a gente vai lá, desenha as setinhas, depois a gente faz uma resultante, uma soma daqueles vetores, e aí esse momento de dipolo, esse vetor de momento de dipolo, você vai observar se a somatória der nula, momento de dipolo zero, molécula apolar.
Se o momento de dipolo for diferente de zero, aí você vai ter uma molécula polar. E a gente observando aqui o caso da água, todo mundo, mesmo sem estudar polaridade, já ouviu dizer que a água é polar. E esse ser polar vem justamente da formação de polos. Se o oxigênio atrai mais fortemente os elétrons para si, ele tem esse, entre aspas, acúmulo, você tem uma carga parcial negativa para o oxigênio, enquanto os hidrogênios terão carga parcial positiva. Ou seja, você tem polos positivo e negativo nessa molécula. Tranquilo até aí, gente? Olha, vamos agora então adentrar nas interações intermoleculares. Nós iremos comentar na aula de hoje 3 tipos de interação intermolecular que serão importantes. Óbvio que a gente pode até comentar interações entre íon e moléculas, por exemplo, entre íons e íons, que seriam interações do tipo íon-íon, íon-dipolo, por exemplo, tá? Mas a gente vai se preocupar hoje com 3 tipos de interações intermoleculares que são muito importantes. As forças de London, que é a interação de dipolo induzido, ou dipolo induzido. As dipolo permanente, as interações dipolo permanente, que são do tipo dipolo-dipolo, e as ligações de hidrogênio. Vamos começar pelo dipolo induzido, também chamada de forças de London, tá? E essas forças de London a gente pode dizer que atuam de maneira geral em todas as moléculas, tá? Mas nas provas, as forças de London elas vêm bastante direcionadas para a gente falar de moléculas que são apolares, tá? Interações entre moléculas apolares. A dipolo induzido ou forças de London ela é muito utilizada. Como assim, professor? Vamos lá. Imagine 2 moléculas apolares como nós temos aqui. Beleza? Eu gosto de deixar claro para você, isso aqui é a representação das nuvens eletrônicas, ou seja, dos elétrons. E eu gosto de deixar claro para você o seguinte. Por mais que os átomos estabeleçam ligação, primeiro, os elétrons da ligação não ficam parados, estáticos, entre um átomo e outro, como uma linhazinha, como a gente faz a representação. Não, aquilo é só uma representação mesmo, é só uma figura, tá? Mas na prática, os elétrons eles estão se movendo ali aleatoriamente, estão se movendo em alta velocidade pelos 2 átomos, tá certo? Eles compartilham o orbital, né, que é a região onde os elétrons se encontram, e os elétrons ali, eles fazem parte dos 2 átomos, mas eles não ficam paradinhos numa posição específica, determinada, sem se mover, não. Eles estão ali se movendo, os elétrons da molécula. E o que acontece? Em um determinado instante de tempo, por isso que a dipolo induzida ela pode ser chamada também de dipolo instantâneo, tá? É uma outra denominação que às vezes aparece para essa interação intermolecular. O que acontece? Num determinado instante de tempo, pode acontecer que naquele movimento das nuvens, os elétrons eles acabem se concentrando um pouco mais de um lado do que do outro. E quando isso acontecer, você gerou um dipolo instantâneo. Quando os elétrons se acumularam mais de um lado, você gerou uma carga parcial negativa de um lado e uma carga parcial positiva do outro. Automaticamente vai ser induzido um dipolo na molécula vizinha. Por quê? Porque como aqui vai haver uma defasagem de elétrons, ela vai atrair instantaneamente elétrons para aquela região. E vai se criar aqui também, vai se induzir a formação de um polo, como está representado aqui nessa figura ao final. E aí positivo e negativo se atraem, você tem aí uma interação. É bom deixar claro que essas interações de polo induzido e dipolo induzido, elas são bem rápidas, tá? Elas são, dentre as interações que a gente vai estudar, ela é a mais fraca, digamos assim, as interações mais fracas. Elas são bem instantâneas, tá? Porque esse movimento de nuvem eletrônica, ele é incessante. Então, num determinado momento você tem esse arranjo, no outro segundo, no outro milissegundo, você já tem um novo arranjo da nuvem eletrônica e você muda a maneira que esse dipolo instantâneo é formado e você rearranja essas moléculas que estão aí interagindo, tá? Só para deixar claro, não é algo que estabeleceu, formou o dipolo instantâneo, ele fica eternamente daquele jeito. Não, esse dipolo instantâneo, ele é extremamente mutável, tá certo? A cada segundo, a cada milissegundo você tem uma nova formação, você tem um novo arranjo, mas lembrando mais ou menos como é que esse dipolo induzido interagem com a outra, tá? Uma molécula forma um dipolo instantâneo
induz as outras, só que a outra molécula forma um novo dipolo instantâneo, induz as outras, e é dessa maneira que a interação intermolecular por dipolo induzido ou forças de London vai se concretizando. Massa. Nosso segundo ponto, nossa segunda interação que a gente vai ver agora é a de dipolo permanente, tá? Também chamada de dipolo permanente, ou também chamada de dipolo-dipolo, beleza? Essa dipolo permanente, ela se dá, certo? Entre moléculas que são polares. Ou seja, os polos nas moléculas já existem. Como é o caso do ácido clorídrico. A gente viu lá no começo que o HCl é uma molécula polar. Então você já tem polos, você já tem essas cargas parciais aí estabelecidas. E o que acontece? Como a gente já vê da natureza, né, que os opostos se atraem, você vai ter polos negativos sendo atraídos, orientados para polos positivos e vice-versa. De maneira que você vai ter um polo negativo interagindo aqui, ó, com um polo positivo. E esse polo positivo também vai interagir com o polo negativo, e dessa maneira as moléculas vão se organizando, elas vão interagindo umas com as outras através dessa atração pelos polos, tá certo? De uma molécula com a outra. Por isso que o nome também é interação intermolecular, entre moléculas, tá certo? Então o polo de um vai orientando o polo da outra, e assim essas moléculas vão se organizando. A dipolo permanente, ela é típica de moléculas ditas polares. Massa. E aí a gente chega agora na ligação de hidrogênio, tá bom? Que ela é uma interação, como o próprio nome fala, né, que envolve o hidrogênio, e ela é típica para compostos que apresentam o chamado FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Flúor, oxigênio e nitrogênio, quando ligados a hidrogênio, tá? Aqui, nesse caso, vai haver uma grande diferença de eletronegatividade de flúor, oxigênio e nitrogênio para o hidrogênio. De maneira que você vai ter uma distorção bem acentuada, você vai ter o hidrogênio aí com a carga parcial bastante positiva e flúor, oxigênio e nitrogênio com cargas parciais negativas, tá? E esse tipo de interação intermolecular, ligação de hidrogênio, que comparativamente, de maneira dura, rasa e bem direta, tá? Essa ligação de hidrogênio ela é mais intensa que a ligação, que a interação do tipo dipolo permanente, o dipolo-dipolo, e essa dipolo permanente, ela é mais eficiente, eficiente não seria a palavra, mas ela é mais forte, ela é mais intensa do que a de dipolo induzido. Tá? Então, se a gente fosse criar um escalonamento entre essas três, você teria ligação de hidrogênio como a mais intensa, você teria a dipolo-dipolo como a segunda mais intensa, e você teria a dipolo induzido, as forças de London, como a terceira mais intensa. Tá? E aí o que acontece? Nesse caso, quando você tem hidrogênio ligado a esses três elementos químicos, o hidrogênio ele consegue interagir por meio de ligação de hidrogênio com os átomos do FON de uma outra molécula. Você pode dizer, como assim, professor? Está confuso, não está muito claro para mim. Vê, vamos observar os exemplos. O primeiro que a gente vai trazer aqui é o da água. O que acontece? A gente sabe que oxigênio e hidrogênio vai ter uma grande diferença de eletronegatividade aí. Então você vai ter uma carga formal negativa acentuada aqui no oxigênio. Uma carga parcial negativa acentuada no oxigênio. E você vai ter cargas parciais positivas nos hidrogênios aí. Tá massa? E aí o que acontece? Essas cargas parciais negativas do oxigênio, né, elas vão interagir com as cargas parciais positivas de outra molécula de água, no caso que a gente está avaliando aqui. Você vai ter aí uma interação entre carga positiva e negativa, entre carga parcial positiva e negativa de uma molécula e de outra, tá certo? Tal qual a gente conversou lá nas interações do tipo dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Mas o charme aqui, o diferencial nesse momento é que essa interação se dá entre hidrogênio e elementos do FON. Perceba, aqui você tem o hidrogênio ligado a um elemento químico do FON, no caso o oxigênio,
e esse hidrogênio está interagindo com o oxigênio de uma segunda molécula, tá certo? Então, quando você tem esse tipo específico de interação intermolecular, você tem a interação que a gente chama de ligação de hidrogênio. E essa interação está presente, por exemplo, no nosso DNA. Citosina e guanina. Vamos olhar aqui, ó. Ao lado. Temos a guanina e temos a citosina. Essas moléculas, elas interagem umas com as outras, tá certo? Elas se ligam, digamos assim, umas com as outras, elas guardam a interação por meio de ligações de hidrogênio. Perceba aqui, ó, você tem o hidrogênio aqui da citosina, aqui acima, ó, veja, hidrogênio ligado a alguém do FON, no caso o nitrogênio. E ele está interagindo com o oxigênio de outra molécula. Então aqui você tem ligação de hidrogênio. Massa? Olha aqui o segundo ponto de ligação de hidrogênio. Hidrogênio ligado a alguém do FON. No caso aqui é o nitrogênio. Interagindo com o nitrogênio da outra molécula. Ligação de hidrogênio novamente. E se você olhar aqui, ó, mais uma vez, hidrogênio ligado diretamente a alguém do FON, no caso nitrogênio, interagindo com o oxigênio da outra molécula. Então você vê aí a presença da ligação de hidrogênio, tá? Nesse caso a gente não está falando de interação do tipo dipolo, porque como está acontecendo especificamente envolvendo o hidrogênio e esses átomos de fluoxigênio e nitrogênio, nós temos nesse caso o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Show de bola? Então eu espero que você tenha compreendido um pouco mais acerca dessa questão de polaridade de moléculas e de interações intermoleculares. A gente se vê na próxima. Um cheiro, até mais.